Olá, salve Maria Imaculada, me chamo José Carlos, faço parte da missão Filhos de Coube, sou teólogo, logoterapeuta, na vertente da educação. Bem, este é o mês da Bíblia e eu queria trazer algumas meditações aqui breves sobre a Lexio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus. A Lexio Divina, ela possui uma estrutura, basicamente são 4 estruturas, vocês podem achar aí uma outra variação. O primeiro passo é a leitura, o segundo passo é a meditação, o terceiro passo é a oração e o quarto passo é a contemplação. Hoje eu vou falar um pouco sobre a leitura, tá? Eu vou trazer um aspecto assim mais técnico, podemos dizer assim, e uma reflexão que nós podemos fazer a partir dessa leitura. Na leitura, você vai ver o que o texto diz. O que é que o texto está te trazendo de informações, tá? Quem são os personagens do texto, tá? Qual é o contexto histórico? Todos os detalhes são importantes aqui na leitura. Você não vai colocar na leitura a sua interpretação, tá ok? Você vai simplesmente pegar ali o que está sendo dito do texto. E este passo é importante para você não fugir do espírito que foi escrito o texto. Tá? É muito importante que você observe essa questão quando for fazer a Lexio Divina. Para a gente já não começar uma leitura bíblica já dando a nossa própria interpretação, já dando algumas questões que muitas das vezes o texto não diz. Tá? Às vezes, eu vejo esse problema às vezes quando eu vou pregar em algum local. As pessoas dão um texto que ele é exortativo, né? A palavra de Deus está ali exortando e às vezes as pessoas querem uma palavra mais suave. É muito difícil você fugir daquilo que é o espírito de que o texto está te pedindo. Então você pode ver ali, de que se fala, de quem se fala, quem são as pessoas que estão ali, quem estão ali mais ou menos as entrelinhas, quais são os sentimentos que estão ali voltados, o horário do dia, o local. É de suma importância, é claro, que para uma leitura mais criteriosa do texto bíblico, que é de suma importância. Tá? Então, o primeiro passo é a leitura. Ela é essencial para você construir ou subir as escadas, de uma boa interpretação. No primeiro, agora trazendo aqui para uma reflexão mais pessoal, qual a importância de se fazer esta leitura? O primeiro ponto é a atenção. A atenção que você precisa mover-se ao texto bíblico, aquele assunto que está ali presente. Acima de tudo, a observação dos detalhes das coisas, e principalmente o critério de observar necessariamente o que está acontecendo. O que nós podemos trazer para nós, para a gente hoje, neste dia? Primeiramente, nós precisamos de um olhar mais aguçado. Tá? Na logoterapia nós temos 2 conceitos que são importantes, que é a autotranscendência, e o autodistanciamento, que de certa forma no contexto filosófico e também teológico, nós falamos de contingência. Nós somos um ser voltado para o outro, um ser de relações, um ser que de certa forma se realiza quando nós nos direcionamos ao outro. Como você vê o outro? Como você faz a leitura de mundo deste outro que está ali? Qual é a sua história? Qual é o contexto que essa pessoa se coloca? É muito importante esta observação dessas questões. Acima de tudo, também é um outro conceito que é o autodistanciamento, que é você diante de um exemplo aqui simples de autodistanciamento. Pessoas com deficiência podem se autodistanciar, apesar das questões do psicofísico, das dificuldades físicas ou também cognitivas, elas podem autotranscender, elas podem a partir dali realizar valores, nós somos valores criativos, entre outros que também existem, mas acima de tudo os valores criativos. Então, nesta leitura que eu faço de mundo, eu também preciso fazer uma leitura interna deste mundo que sou eu, dessas perspectivas de pensamento que estão dentro de mim, que me interpelam. Olhar para dentro de si mesmo é importante, um ato de reflexão no sentido aqui da fé católica, a importância de se fazer um bom ato de contrição, que é você olhar dentro de si mesmo e observar como é que é a sua relação com Deus, como é que é a sua relação consigo mesmo, e automaticamente esta relação vai se desenrolar no relacionamento com o próximo.
E aí, de suma importância observar essas questões. Como é que eu faço esta leitura da minha própria vida, né? E aqui é importante ser sincero a esta leitura, colocar-se realmente num ambiente honesto, de ser honesto. A leitura da minha vida hoje diz isso, mas, e aqui nós vimos a questão, né, da própria ação de Deus, mas a leitura, e geralmente toda a leitura bíblica ela tem também essa perspectiva pelo evento Cristo, que sempre, apesar daquela condição em que a pessoa se encontra, Cristo vem e eleva aquela pessoa e dá uma outra alternativa e dá uma outra condição para que a pessoa possa, a partir dele, fazer uma nova leitura. Ele, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Também neste mês do novembro desculpe, do setembro amarelo, né? Essa questão do suicídio é importante. Às vezes a pessoa faz uma leitura na sua situação de vida fechada, aparentemente sem alternativa, e aparentemente você pode achar que não há ninguém, né, para você olhando por você. Observe, Deus olha para você. Deus, por isso, se fez carne, desce o profundo do seu sofrimento nas noites escuras do Getsemane. Esse é o sentido importante do texto. Ele desce a todos os machucados que tem, físicos ou também os machucados da alma, e ele sofre e ele morre contigo, ele está contigo. Lembra do Salmo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Jesus Cristo é aquele que cumpre o Salmo, né? O Novo Testamento é iluminado o Antigo Testamento é iluminado pelo Novo, né? E é importante perceber isso. E acima de tudo, Jesus desce essa mansão dos mortos, que muitas das vezes as pessoas podem estar mergulhadas em um sofrimento ou em algo sem que as pessoas não vejam, mas Cristo quer realizar em você hoje esta ressurreição. E esta palavra é fixa, é precisa, e isso não muda. Deus sempre quer realizar essas mudanças, é possível. Acima de tudo, olhe a sua história e apesar das questões, você é um vencedor, você está aí e você precisa seguir em frente. E é muito importante isso. Mas acima de tudo, como fazemos uma leitura de um texto e de certa forma dialogamos com esse texto, e esse texto dialoga conosco, dialogue com alguém, fale com alguém, busque a ajuda de alguém que possa te ajudar. Se não é um parente, se não é um amigo, uma instituição religiosa, muitas instituições também aí à disposição para escutá-los. Então é de suma importância fazer este processo. Também, voltando para um aspecto mais técnico da Lexio Divina, geralmente se recomenda, claro, você fazer uma leitura, geralmente 3 vezes a leitura do texto que você decidiu, num tom moderado, tá? Fazer essa leitura, obedecendo as vírgulas, obedecendo as pausas, fazendo as interrogações. Esta leitura em voz alta é importante. É importante que você observe várias vezes as coisas que estão, né, profundamente em você e no outro. Faça essa leitura, dialogue consigo mesmo, faça esse diálogo e, acima de tudo, dialogue com Deus, né? O texto bíblico fala conosco, tá? O texto bíblico já está nos dizendo alguma coisa, né? Se algo de ruim, a leitura vem muito dura, por exemplo, se naquele momento Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, você pode se colocar naquele personagem como sepulcro caiado. Se eu sou como sepulcro caiado, eu preciso realmente de ressurreição. Então eu preciso realmente perceber aonde eu estou como sepulcro caiado, que eu preciso que esta voz de Cristo, que fala para mim hoje, talvez de uma forma mais dura, porque talvez eu precise desse chacoalhão para poder reagir, eu possa sair dessa sepultura. Então é importante isso. E em muitos momentos é necessário também identificar sepulcros caiados em outras pessoas. Claro que a gente já está meio que adentrando aqui a segunda parte da Lexio Divina, mas acima de tudo, sempre é bom ter como um parâmetro. E aqui quero finalizar este vídeo dizendo que nós precisamos na nossa vida de parâmetros. E eu digo a você, não é qualquer parâmetro, são bons parâmetros para a nossa vida. Boas músicas, boas leituras, boas amizades e, acima de tudo, uma fé coerente, né? E realmente que possa nos trazer este equilíbrio da verdade, e que muitas das vezes ela não é agradável, mas é necessária, e este é o verdadeiro ato de amor. Que nós possamos, pela graça de Deus, fazer uma excelente leitura da nossa vida a partir da Sagrada Escritura e da Palavra de Deus, que ultrapassa os limites do livro e adentra a nossa estrutura interna e de nosso mundo e nossa família. Forte abraço.
Até o próximo vídeo.